Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula 5 de informática para o concurso da Polícia Federal. E nós vamos continuar falando aqui sobre software livre. Agora vamos ainda falar sobre o Linux. Pessoal, quando a gente fala sobre o Linux, eu comentava nas aulas anteriores que uma distribuição Linux é um sistema operacional que inclui o kernel do Linux, que é o núcleo do sistema operacional, e outros softwares de aplicação formando um conjunto mais completo, porque o Linux em si é apenas esse núcleo. Então, quando eu falo sobre Linux, é o kernel, mas quando eu falo sobre distribuição Linux, é algo mais completo. Distribuição Linux é um sistema operacional completo que usa o kernel, que usa o núcleo do Linux, mas que tem outros softwares de aplicação, outras ferramentas acopladas a esse núcleo. Exemplos de distribuições Linux que nós temos que conhecer para a prova, principalmente naquelas questões que pedem para avaliar se isso é ou não é uma distribuição Linux. Aí eu dou uma listinha aqui daquelas que eu quero que vocês lembrem para a prova. Acompanha comigo. Ubuntu é um exemplo clássico de distribuição Linux muito famosa e muito relevante. A distribuição Kurumin, que hoje já não é mais desenvolvida, mas que foi relevante no início do Linux aqui no Brasil, porque é uma distribuição brasileira, agora claro, não mais atualizada, mas é só para lembrar pela importância dela no início do Linux aqui no Brasil mesmo, a distribuição Kurumin foi muito importante. A distribuição Mandriva tem algo interessante. Como as distribuições elas podem uma modificar a outra, e é possível haver até a união de distribuições, aqui de fato aconteceu. A distribuição Mandrake e a distribuição Conectiva, elas fizeram uma fusão e aí virou a Mandriva, que é uma fusão dessas distribuições que já existiam. A Mandrake e a Conectiva virou Mandriva. A distribuição SUSE, ou OpenSUSE, também relevante aí no mundo do Linux. Red Hat, o chapéu vermelho, essa é uma das primeiras distribuições que popularizaram o Linux no mundo todo. Então ela é muito importante lá no início do Linux, na sua popularização, a distribuição Red Hat, o chapéu vermelho. Knopix, distribuição também relevante. E aí temos outras na nossa listinha, como Gentoo Linux, uma distribuição muito leve para usar em computadores. Debian, uma distribuição assim como a Red Hat, lá no começo teve um alavancar, até hoje a Debian é uma das distribuições Linux mais utilizadas no mundo inteiro, mas é interessante esse início de carreira da distribuição Debian, que alavancou o Linux também a nível mundial. Fedora também é distribuição Linux. Percebe que nós temos muitos exemplos e muitas nomenclaturas de distribuição. Pelo menos essas que eu passei aqui na aula, eu gostaria que vocês entrassem na prova sabendo. Professor, mas daí eu vou ter que decorar a listinha de distribuição, pelo menos essas, porque a lista é muito maior do que essa. Mas essas aqui te garantem um bom nível de conhecimento sobre exemplos de distribuições Linux, que usam o kernel, o núcleo do Linux, e outros softwares de aplicação e ferramentas para ofertar ao usuário um sistema operacional mais completo. Por isso, muito importante que essas vocês saibam com certeza. Ok, pessoal? Gostou do nosso vídeo, da nossa aula? Marca gostei, é bem importante aqui para o canal, e também se inscreve e ativa o sininho ali para receber novas notificações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço e bons estudos!